Perfeito. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao último encontro, né, da nossa semana acadêmica, que eu tenho a honra de apresentar a Márcia, que vai palestrar para a gente, e também a Isa e a Lani, que vão ser a mesa. Já informo para vocês, como sempre, que a lista de presença está ali no chat e vai aparecer mais vezes. E façam perguntas aí também no chat para serem respondidas no final. Então, um bom evento a todos. Boa noite, então, a todas e todos e todes. Eu sou Isra Porto. Primeiro que gostaria de agradecer ao CAF, né, a Semana Acadêmica. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que é a nossa primeira Semana Acadêmica do Corpos Livres, né, o nosso coletivo LGBTQIA+, da Faculdade de Direito de Pelotas. E então a gente vai trazer aqui hoje o ponto sobre a teoria queer, né. A ideia, gente, é fazer um compilado da informação, o que é teoria queer, né. Eu e Lani vamos trazer esse olhar mais jurídico. Nós somos ambas pesquisadoras queer. A Márcia, então, vai trazer esse olhar um pouco mais humanitário, né, do cotidiano dessas pessoas, trazendo vários contrapontos sobre a teoria queer. E espero que todos vocês consigam entender um pouquinho mais sobre a teoria queer, conhecer um pouquinho mais a nossa pesquisa e também ter essa cultura, né, maior de informações acerca de que o direito, ele é plural, né, gente? A gente sempre tenta colocar o direito numa caixa, mas o direito está em todos os lugares, né? Uma frase minha que já é famosa na faculdade é pense fora da caixa, né? Faça fora da caixa. Então, a teoria queer, partindo do prefácio, primeira palavra, né? Vocês devem pensar, o que é queer, gente? Isso que tá louca, o que é queer? Queer vem em tradução livre, né, vem do estranho, o diferente, né, e aqui depois eu vou voltar nesse tema, o diferente, né, porque ele está muito acoplado ao outro, e depois eu vou explicar para vocês onde esse outro se encontra. Então, como a teoria queer, ela passa do estranho, o que a gente quer dizer de uma forma bem sintetizada? Tudo aquilo que é diferente do padrão imposto. E aqui, quando a gente vai falar em padrão imposto, a gente vai olhar para uma sociedade ocidental, machista, patriarcal, misógina. Então, a gente vai ver que o padrão social imposto é aquele homem branco, heterossexual, cis, né? Aquela mulher feminina, branca, cis, heterossexual. Este é o padrão social imposto. E quando nós temos, então, uma mulher trans, uma travesti, um homem trans, uma lésbica, um homossexual, nós vamos dizer, então, que estas pessoas estão enquadradas naquilo que é diferente, naquilo que é estranho aos nossos olhos. Eu estou me incluindo porque na sociedade nós temos muito essa tendência em apontar erros, né, apontar defeitos. A pessoa ou é muito gorda, ou é muito magra, ou é muito alta, ou é muito baixa. Nós estamos sempre em busca do padrão aceitável, aquele padrão que é inalcançável, né, gente? Mas ainda assim nós iremos propagá-lo porque nós somos ensinados assim. A sociologia vai dizer muito dessa herança que nós temos, né, de ideais. Eu vou crescer idealizando uma casa de tal tamanho, uma família, uma carreira, porque meus pais idealizaram isso e os pais deles idealizaram isso, e então essa herança ela é passada de geração em geração. O que a teoria queer vai convergir com isso? Bom, indo muito além do legado feminista de Judith Butler, que foi quem fomentou isso, saindo das teorias Foucaultianas, ela vai elencar, e a Guacira Lopes Louro, que também é outra autora fantástica de teoria queer, ela vai elencar que a teoria queer é aquele todo. A gente tem que pensar aqui num corpo em sua totalidade, um corpo. Este corpo, ele é maquiado, ele é produzido, ele é vestido de acordo com aquela sociedade. Nós nascemos inertes. A gente vai lembrar lá do Locke, que vai dizer que o Estado é que provém o indivíduo, porque ele nasce sem ideias, né? Ele nasce totalmente inerte. A gente pode pegar o mesmo exemplo para o nosso corpo. Eu aqui agora, como o meu corpo é constituído, como eu quero ser representada, como eu me mostro para vocês. É assim que eu constituo o meu corpo. Mas é assim porque eu tenho essa conscientização queer, eu tenho essa ideologia de estar fora da caixa. E aqui a caixa é o padrão imposto.
Assim como, por exemplo, quando uma mulher está gestando um bebê, aquele apontamento que a gente faz é um menino, é uma menina, isso já começa a ser pré-definido. Eu já estou definindo aquele corpo, eu já estou dizendo o que aquele corpo vai seguir. A Guacira Lopes Louro, ela fomenta muito que é como se fosse uma viagem. Nós aprendemos a desempenhar papéis, nós aprendemos a ter gostos, a ter desejos, nós aprendemos a ter comportamentos, nós aprendemos a nos sentirmos atraídos pelo sexo oposto, né? Porque é assim e assim será. E tudo aquilo que é diferente é excluído. E claro que nós não queremos estar numa sociedade excluída, nós não queremos fazer parte de uma comunidade excluída, nós queremos estar naquela totalidade. Nesse sentido, nós iremos nos debruçar sobre aquilo ali que é imposto e muitas vezes tentar nos encaixarmos. E quando isso falha, quando isso não acontece, bom, então a gente entra na categoria o outro. E aqui que eu trago para vocês de novo o outro. O que é o outro? O outro somos todos nós. Todos nós somos o outro e todos nós seremos o outro em algum momento da nossa vida. Nesse momento aqui, nós três somos as outras, assim como vocês serão os outros aí. Por quê? A gente pode elencar a teoria queer, e uma coisa muito importante que eu sempre digo sobre teoria queer, é que é importante lembrar que gênero é diferente de sexo, sexo é diferente de orientação sexual é diferente de orientação de gênero, e é diferente de corpo. Lembram que eu falei no início que nós montamos nosso corpo? Bom, é muito uma desconstrução. Eu entendo que deve estar sendo algo muito duro de entender, né? Porque é um pensamento um pouco muito utópico, né? De nós tentarmos desconstruir um corpo feminino e desconstruir um corpo masculino. Mas justamente essa junção de gêneros fluidos é o que vai salientar a teoria queer e, por si só, um corpo queer, que é, né, como em tradução livre eu já disse, estranho aos olhos do normal. E aqui, gente, vale lembrar também que esse normal, ele é o que a sociedade que nós estamos pontuou como normal. Assim como se a gente for numa comunidade indígena, o normal vai ser outro. Se a gente for numa outra cultura, o normal daquela cultura vai ser outro. Mas na nossa cultura ocidental, esse é o normal. Então, nós podemos dizer que é uma revolução do corpo, né? Aí vocês vão perguntar, tudo bem isso, mas o que o direito tem a ver com isso? Bom, o direito tem tudo a ver com isso. Porque o direito aqui, se a gente lembrar da Tênis, o direito deve ser cego e imparcial. Então, como que os nossos juristas, como que os nossos magistrados irão julgar um corpo a partir de crenças próprias? Como que uma sociedade, um tribunal, vai julgar aquele corpo a partir do que aquele indivíduo acredita ser o correto, né? Então, a importância da teoria queer para o direito é justamente essa, evidenciar um corpo em sua totalidade, seja ele como for. Hoje à tarde nós tivemos uma roda de conversa onde a gente trouxe muito a questão de comunidade, né, em pequenos pontos. Aqui nós vamos nos assemelhar aos nossos semelhantes. Eu que sou uma pessoa LGBTQIA+, vou procurar pessoas LGBTQIA+, para me sentir confortável. E para, então, ocupar aquele espaço. A Márcia vai trazer isso mais tarde, de uma maneira muito mais ampla e presente, mas é muito dito ser e poder ser, né? Nós entendemos, como eu falei lá, que esse é o diferente. É claro que o diferente sempre vai ter que entrar, não vai poder bater, porque raramente a porta vai ser aberta. E aqui eu não posso me igualar ao outro. Ó, viram só como eu estou usando o outro? Sempre vai ter o outro. Eu tenho privilégios compostos a mim. A Lani vai ter os dela. A Márcia vai ter os dela. E aqui o privilégio ele está sendo usado de uma maneira bem inerte, imparcial. Porque a gente está falando de privilégios dentro da comunidade. A gente bem sabe que o LGBTQIA+, é excludente. A comunidade é excludente. Isso começa na própria sigla. Por que as pessoas têm ainda hoje a dificuldade de falar LGBTQIA+? E não, elas falam LGBT. Onde estão as outras representatividades?
Nós ganhamos representatividade quando é interessante nós ganharmos aquela representatividade. Do contrário, vamos voltar ao básico, vamos voltar ao que já é entendido e compreendido, porque está sendo debatido há muito tempo e já deu para entender. Porém, a teoria queer vem justamente para passar a régua nisso e dizer que não. Por quê? No momento que eu estou colocando um corpo numa caixa, que eu estou dizendo que a Márcia é uma mulher e que a Márcia vai fazer tais coisas, eu estou limitando aquele corpo. Nós temos hoje grandes influências queer no cotidiano. Nós temos a questão, a moda, ela traz muito queer, o camp, o exagero, artistas trazem muito queer. E, ainda assim, nos causa aquela estranheza ao olhar. Mas, depois da estranheza, nós queremos seguir a tendência. Isso é outro ponto, porque notem a diferença entre um homem cis, heterossexual, que pinta a unha, usa uma roupa um pouco diferente, acessórios mais chamativos e vai a um lugar. Bom, este homem vai ser tratado de uma maneira, ele vai ser tratado como homem cis na moda. Agora, uma travesti, naquele mesmo lugar, vai ser tratada como a travesti. Vai ser colocada às margens daquele lugar. Porque, ainda que ela esteja toda montada com aquela informação que está passando no momento, ela é travesti. Porque aquele homem, ele vai ser o homem hétero, normal, cis, no dia seguinte, se precisar ser. A travesti vai ser a travesti todos os dias. E, gente, uma coisa que fica muito clara, não é escolha. Nós temos a grande influência social de nos encaixarmos na normalidade. Sair do nosso estado normal, cisgênero, é uma grande desconstrução. Nós estarmos aqui agora é uma grande desconstrução. O tema central do nosso painel ao todo é a constitucionalização dos direitos humanos LGBTQIA+. A gente está evidenciando que sim, existem direitos humanos, mas existem direitos humanos voltados para LGBTQIA+, explicitamente? Onde o direito está fazendo isso acontecer? Se a gente pensar no cárcere, onde o direito está aplicando esses direitos humanos? Se a gente pensar em travestis no cárcere, se a gente pensar em homens trans no cárcere, né? Nós temos esse acesso, esse direito ao direito, essas pessoas, elas não são automaticamente excluídas, elas não passam a ter que entrar numa normalidade forçada, desumana, porque é entendido assim. Vai-se entender que existe penitenciária masculina e feminina, e pronto. Não vai se entender que existem pessoas intersexuais, pessoas transexuais, pessoas não binárias. Não importa para o direito, não importa para a sociedade, porque isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda explicar, demanda orientar, e ninguém tem tempo para isso. Muito importante também notar que o feminismo está completamente acoplado a todas as questões. Lembram no início tudo que é diferente do homem branco heterossexual? Então, mulheres são diferentes do homem branco heterossexual, são minoria. Tudo que decorre de assemelhação à figura feminina é ruim. Na construção da sociedade, é visto inferior, é visto como segundo plano. Isso decorre frequentemente. Isso é muito bem fomentado pela Judith Butler. Inclusive, eu acho que todos nós deveríamos conhecer Judith Butler. Inclusive, se vocês quiserem e puderem, após o evento, buscar Judith, ela é fenomenal. E Guacira também, Guacira Lopes Louro, é fantástica. Ela fomenta toda essa questão muito mais leve. Ela vai trazer um conceito de viagem, como se nós estivéssemos numa estrada, tendo todas essas percepções. E também ela vai dizer que a teoria queer é um guarda-chuva, e que abaixo do guarda-chuva está todo o resto. Claro que agora pode parecer muito diferente, muito estranho aos olhos de vocês, né? Mas a teoria queer é justamente isso, evidenciar aquele corpo que vai ser colocado às margens. Eu aqui, nesse momento agora, já estou evidenciando o meu corpo, a teoria queer. Eu estou sendo esse corpo.
político ativo aqui com vocês. A Lani está sendo esse corpo político, a Márcia está sendo esse corpo político. Mas e os outros corpos políticos que não têm esse espaço, que não detêm dessa oportunidade? Onde eles estão? Né? Então, a teoria queer busca evidenciar e dizer que sim, todos aqueles corpos, eles precisam ter o seu local de fala, eles precisam ter o seu respeito e a sua dignidade dentro da sociedade, né? Gente, eu vou respirar e vou passar a palavra, então, para a Lani. Logo mais eu volto um pouquinho. Foi bem uma introdução mesmo. Lani. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Lani Alves. Eu faço parte do coletivo Corpos Livres da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Direito, né? O primeiro coletivo LGBTQIA+, da faculdade. E isso é uma grande revolução, já que a gente está aqui para subverter, né, essas normas que a gente tem aí como mudadas já, como se já estivessem sempre aí. Só que a gente que estuda direito, a gente sabe que não, né? Bom, isso que tu falou, Isra, sobre tudo que não é o masculino, o homem branco, o heterossexual, é ruim, né? É o menos. A Simone de Beauvoir vai falar, né, que o homem é o positivo e o neutro, e a mulher é o negativo, né? E aí, então, partindo disso, e dessa tendência que a gente tem de pensar que o direito, ele sempre esteve aí, é interessante pensar, porque eu gosto muito de história. As relações entre os seres humanos, inclusive entre os seres humanos e a natureza, sofreram diferentes modificações no decorrer da existência da história do planeta, né? Então, o direito nasce a partir da necessidade de regulação dessas relações em sociedade, sejam elas humanas ou não. Porque a gente vai ver uma bastante exploração também em prol desse homem branco, capitalista, colonizador, voltado ao direito ambiental, né? Bom, então eu trouxe aqui uma pesquisadora que eu acho muito interessante, que é a Maria Rafaela Silva. Ela é uma mulher trans, negra, historiadora pela UFRJ, doutoranda em comunicação pela Federal Fluminense. Bom, ela é bastante estudiosa de Foucault, então ela vai falar bastante através da questão do discurso, né? Em suas pesquisas, ela vai mostrar que tudo começou há cerca de 70 mil anos atrás, após a Revolução Cognitiva e a Revolução Agrícola, principalmente. Então, ela vai dizer que nós somos dotados de habilidades que transcendem o pensar, que nos possibilitam imaginar e inventar as coisas, tanto que tudo existe a partir dos nossos pensamentos, são nossas criações, né? E então a gente não cria só armas e objetos, né? Pensando aqui naquele homem histórico ainda, mas também os códigos legais, as classificações sociais e hierárquicas. E embora a gente não tenha evidências de que houve essa sistematização de um projeto de poder, a gente tem como fato de que por onde o Homo sapiens passou, as outras espécies Homo também foram extintas, né? E tanto que ficou só a gente. E eu acho isso muito interessante. Então, essas duas revoluções, elas possibilitaram que nossa espécie pudesse desenvolver máquinas de ficção coletiva, que é o que elas chamam. E tais como os códigos legais. Então, se a gente for para os primeiros códigos de justiça, a gente vai observar que eles são grandes conjuntos de realidades imaginadas, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi. Seu objetivo não era desenvolver justiça, mas criar todo um mecanismo de elementos, que é o quê? Definição em segmentos, que vai editando e classificando mecanismos, instituições, classificações hierárquicas dentro de um determinado corpo social. Então, esse sistema se torna indispensável para o estabelecimento de ordem, né? Controle ali, enfim, toda a questão do poder, né, que está circulando nesse meio. Então, todo sistema de elementos, como leciona Foucault, é uma forma de se estabelecer essa ordem, né, essa distinção social e política, essa separação entre gêneros, raças, classes e gerações, inclusive. Então, de acordo com a autora, o Código de Hammurabi estabelece, nos termos da lei, a supremacia do homem branco, do homem, na verdade, sem chegar nessa questão do homem branco, sobre a mulher e sobre as classes sociais, que vão variar entre os superiores, os comuns e os escravos. Então, além disso, ele se estabelece também através de uma certa ordem mágica, ou seja, alguém instituído de um poder vem sendo dado pelos deuses, né? Algo divino, que, assim, porque não tem uma explicação lógica, né? Então, você pega ali o caráter divino para
para manifestar esse poder, digamos assim. Nesse sentido, a gente busca também fazer um paralelo aqui com a Constituição Federal. Por quê? Porque no preâmbulo da Constituição, a gente tem, aqui abre aspas, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu achei muito interessante. Então, vindo mais um pouquinho para cá, de acordo com a Judith Butler, a sociedade possui uma matriz heterossexual que impulsiona os sujeitos desde a infância. Bem, a Isa falou no início, né? A padronização de comportamentos, de modo que as suas sexualidades já tenham um futuro esperado. E a gente vai ver agora, nessa última década, muitos desenhos, por exemplo, eu gosto muito de falar dos desenhos, porque a gente vai ver uns desenhos mais, assim, subversivos, onde a menina, a personagem, a protagonista, ela não é obrigada a ficar com o príncipe, ela desenvolve a vida dela independente. Mas se a gente for olhar para os filmes da Disney, um pouco mais de 10 anos atrás, não precisa nem muito longe, a gente vai ver o perfil do príncipe, que vai salvar a princesa, que é vulnerável, né? Então, ela precisa dessa proteção do homem viril, enfim. Então, tem toda essa construção desde a infância, desde os desenhos animados, desde o brinquinho que é colocado na orelha da menina, né? Enfim, é uma marca. Então, de onde que surgem, então, essas expectativas de comportamento? Porque tudo é esperado. E se a gente não supre isso que é esperado, a gente sofre. A gente sabe, a gente sofre. Enfim, de acordo com Federici, a Silvia Federici é uma autora italiana que eu gosto muito, ela vai fazer todo o apanhado da história da mulher nessa sociedade de classes. Então, ela vai mostrar que durante os séculos XII e XIII aconteceram os movimentos heréticos, que todo mundo já ouviu falar de heresia, né? Que era considerado pecado pela Igreja Católica, enfim, outra parte da história aqui para vocês. Os povos heréticos, eles constituíram formas alternativas de viver em sociedade, onde as suas sexualidades eram manifestadas de forma livre, fora dos padrões heteronormativos. Então, essas sociedades autogovernadas, ou seja, assim, livres, onde homens e mulheres viviam como iguais, assim, tinham direitos iguais e etc., elas começaram a ser perseguidas pela Igreja Católica, porque isso mostrava algo que estava fora do poder de manipulação da Igreja, né? Tipo, eles são livres demais. Então, o que aconteceu? A fim de erradicar a presença desses povos, entre os anos de 1231 e 1233, o Papa Gregório IX instituiu a Santa Inquisição, né? Então, de acordo com o Concílio de Tolise, em 1229, entre as penas direcionadas aos hereges estavam o exílio, o confisco de suas propriedades e a destruição de suas casas pela igreja. E caso eles reincidissem nas práticas heréticas, eles iam sofrer o suplício da fogueira, a caça às bruxas, né? O povo herético dividia. E, depois de um tempo, a questão da fogueira foi focada mais para a mulher, né? Mas durante um bom tempo, pessoas homossexuais também eram vítimas. Por exemplo, a partir do momento em que aconteceu a peste negra, onde cerca de 1/3 da população europeia foi dizimada, né? Todo mundo achava que vinha de uma punição divina e etc. Hoje em dia a gente sabe que não, que foi uma bactéria, né? Um micro-organismo que acarretou nessas mortes. Houve uma crise demográfica, ou seja, a sociedade ali, quem era o senhor feudal, a igreja, precisava de trabalhadores. Então, a heresia também passou a ser associada aos crimes reprodutivos, entre eles a sodomia. E é interessante pontuar também que o Foucault também traz isso naquela coletânea História da Sexualidade. Ele vai falar que as práticas sexuais eram livres até o início do século XVII, ali na Inglaterra. Todavia, durante o período vitoriano na Inglaterra, o discurso sobre o sexo foi limitado, de modo que as práticas sexuais foram direcionadas para a procriação e para a criação de herdeiros de terra. Então, a gente vai ver aí uma ligação muito grande com a propriedade privada, né? Já no Brasil, por volta de 1500, de acordo com Fernandes, que eu depois vou disponibilizar a bibliografia para vocês, essa heterossexualidade compulsória chegou às aldeias indígenas através das missões jesuítas, né?
Então, foram impostos castigos físicos, casamentos interétnicos, divisão do trabalho, relegando o trabalho doméstico à mulher, né? E aí a Federici vai falar bastante disso, inclusive é uma autora que eu super recomendo também. Essas imposições de vestimenta também ocorreram, corte de cabelo masculino, corte de cabelo feminino, né, associando aí as características aos gêneros, né, difundindo isso aqui no Brasil, ali no início já. Então, isso acabou perpetuando esse modelo de sexo e gênero europeus. Então, aí eu vou trazer aqui para a criminologia. Com o desenvolvimento do darwinismo na Europa, pensamentos da criminologia clássica, como o de Cesare Lombroso. Bom, Cesare Lombroso, ele era um estudioso que foi pesquisar, ele foi analisar as prisões daquela época no lugar onde ele estava na Europa. E ele foi analisando o perfil das pessoas que estavam lá. Então, ele viu pessoas de peles escuras, pessoas negras. Então, tipo, o que ele viu no final foi o perfil criminalizado, não o perfil da pessoa criminosa, porque a criminalidade é completamente subjetiva. Qualquer pessoa pode cometer um crime, a gente sabe bem disso estudando na 1. Já basta para que a gente entenda que qualquer pessoa pode cometer um crime. Então, a pessoa que tinha tatuagem, pessoas homossexuais, pessoas negras, pessoas de pele mais escuras, como as pessoas indígenas, foi também o que justificou, inclusive, a colonização, né? Porque achavam que essas pessoas eram primitivas, porque eles utilizavam essa teoria das raças, né? Através do darwinismo, utilização completamente errônea. Então, a partir de 1870, o psiquiatra Richard von Krafft-Ebing e o neurologista Albert Moll, eles vão publicar teorizações sobre uma suposta patologia voltada a pessoas homossexuais. Isso serve para que a OMS depois classifique, inclusive, a homossexualidade como uma doença. E essa classificação vai ocorrer até a década de 90, né? Se eu não me engano, 1991. Me corrija se eu estiver errado. Mas é isso que acontece. Então, quando você coloca alguém numa condição de doente, você tira ela o poder de fala, o poder de voz, a autonomia. Então, a gente esteve muito calado, nossa, até a década de 90, gente. Então, por causa dos movimentos principalmente os movimentos de homens gays, né, que foram os principais, os que ganharam força, e depois foram se juntando os outros movimentos, conforme eles foram vendo que havia o que andar, que havia como conquistar, que era possível, a gente foi ampliando a comunidade. Então, desse modo, países industriais, como a Inglaterra, como a França, foram uma espécie de modelo de sociedade a ser seguido, né, graças a essas teorizações europeias. Então, diante disso, eu trago um autor, que é o Tagliavini, inclusive. Inclusive, eu vou disponibilizar também para vocês. Ele vai falar o quê? Os cursos de direito foram criados por lei assinada pelo imperador Pedro I, aos 11 de agosto de 1827, para formar as elites dirigentes brasileiras, em substituição à formação até então recebida em Coimbra, porque as elites brasileiras enviavam seus filhos para Coimbra estudar direito, só que lá os portugueses, eles meio que discriminavam os brasileiros por considerá-los inferiores. Então, as elites brasileiras construíram as primeiras faculdades de direito aqui no Brasil para receber os seus filhos. Então, nasciam assim a Faculdade de Direito de Olinda e São Paulo. E, posteriormente, em 1854, a Faculdade de Olinda foi transferida para Recife. Essas faculdades não nasceram universidades, mas cursos isolados e não com uma preocupação primeira em formar bons juristas em direito pátrio, mas em formar dirigentes para um país que nascia em um direito transplantado. Então, o termo queer, né, como a Isa já mostrou, ele foi utilizado pela primeira vez na década de 90, 1990, por uma estudiosa chamada Teresa de Lauretis. E aí ela vai trazer essa questão do excêntrico, né, da pessoa que não performa a heteronormatividade. Então, o que a gente vai ver? Eu trabalho com criminologia queer. Entre as minhas linhas de pesquisa está a criminologia queer. Então, eu vou analisar essa questão histórica dentro dos presídios, entendendo as razões de ser da criminalização das pessoas. No Brasil, a gente não criminaliza a população LGBT por ser LGBT, mas a gente sofre os reflexos de
todo esse processo de de criminalização, né? Onde ainda em países como, por exemplo, a Inglaterra, ela criminalizava as pessoas homossexuais, tanto que o Alan Turing, o pai da comunicação, o pai da computação, né, sem o qual essa reunião aqui não seria possível, sem o qual essas conexões aqui que estão ocorrendo nesse período de pandemia não seriam possíveis, né, porque ele criou o computador. Ele sofreu em consequência da legislação da Inglaterra, que proibia a prática homossexual. E a Inglaterra, como tinha suas colônias, né, ela também influenciou nas colônias. Porque no Oriente Médio, muitos países ainda seguem essa legislação ali daquela época colonial, né, que não sofreram modificações, para a gente ver o poder da colonização, né, que ainda está aí, que ainda está passível de combate. A gente vai ver e, embora no Brasil não tenha essa criminalização, a gente sofre indiretamente. A população cumpre esse papel de criminalizar a população homossexual. E a gente vai ver bastante isso dentro dos presídios. Eu tenho, assim, eu concluí, de acordo com os meus estudos em criminologia, que os presídios, eles intensificam, e não sou só eu, vários pesquisadores vão falar isso, mas você vê bastante, os presídios intensificam as discriminações que ocorrem fora da sociedade. Porque você vai ver uma grande maioria de pessoas negras, pessoas pobres, semi-analfabetas, né? E tanto que o crime, ele, na verdade, ele é uma disfunção social, né? A gente vê que está faltando alguma coisa, faltando uma educação básica de qualidade, um incentivo. Então, o que acontece? Dentro dos presídios, a população homossexual não tem alas para ela. Pelo menos agora a gente está tendo um processo de construção dessas alas, mas isso é muito recente. Até 2013 não tinha. O primeiro presídio, 2013, o primeiro presídio a construir uma ala para a população homossexual foi o presídio do Roger, assim vulgarmente chamando. Ele é o presídio Flósculo da Nóbrega, na Paraíba. O que acontecia? Frequentemente, a população LGBT, principalmente mulheres trans, mulheres travestis, eram estupradas, sofriam violências dentro das alas que eram destinadas a homens héteros cis, entende? Então, elas eram obrigadas a executar trabalhos domésticos. O feminino a gente vê bastante, né? Tipo, a população LGBT, os homens que performam o feminino, sofrem essas discriminações que as mulheres sofrem também. Tipo, como a teoria queer e a teoria feminista caminhando lado a lado, tanto que uma emergiu da outra, né? Então, no ano de 2014, o Conselho Nacional de Justiça lançou a Resolução Conjunta número 1, né, de 15 de abril, que vai falar sobre a obrigatoriedade, né, dos presídios terem alas para a população LGBT. Só que o que acontece? Em 2020, ano passado, o Ministério da Mulher, né, Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, né, ele publicou um relatório que vai mostrar que existem altos índices de violências às dignidades sexuais de mulheres trans e travestis. Então, essa resolução, ela está aí, está por estar, né, porque seguem acontecendo as violações a essa população dentro dos presídios. E, como eu falei, é uma intensificação do que ocorre aqui fora. E aí, quem vai falar muito bem agora sobre esse movimento trans, esse movimento de travestis, é a Márcia, e eu passo a palavra para ela. Obrigada, Lani. Obrigada, Isra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de me descrever para quem não pode me ver. Eu tenho os cabelos castanhos claros, compridos, uso óculos, ao fundo uma parede cor-de-rosa com alguns quadros e a bandeira trans pendurada. Eu gostaria de começar a minha fala com uma passagem de Bell Hooks, que eu me identifico muito. Eu cheguei à teoria porque eu estava sofrendo. A dor dentro de mim era tão intensa que eu não poderia continuar a viver.
Eu cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, entender o que estava acontecendo ao meu redor. Acima de tudo, eu cheguei à teoria porque eu queria fazer a dor ir embora. Eu vi na teoria um local para a cura. Isso é descolonização do conhecimento. O conhecimento que habita nas instituições é violento, discriminatório e colonial. A maioria da população de travestis e transexuais não tem acesso às universidades. Somente 0,02% da população de travestis, transexuais e mulheres trans conseguem acessar a universidade, né? Eu gostaria aqui de agradecer às minhas amigas, às minhas irmãs que estão nos assistindo, a querida Maite Schneider, de São Paulo, Jaqueline Rocha Cortez, de São Paulo também, o Michael Barbosa, a doutora advogada Ana do Canto, advogada internacional, e todas as companheiras trans que estão aqui prestigiando esse evento no dia de hoje. Gostaria de ressaltar que o movimento de mulheres trans, de travestis e transexuais, é um movimento mais bem articulado do Brasil. Nós conseguimos nos comunicar de diversas partes do país e do mundo, inclusive, né? Então, quero agradecer muito a presença, né, de todos, em especial dessas companheiras que estão aí contribuindo esta noite na live conosco, e também do professor Michael Barbosa. Bom, né, eu gostaria de salientar que aqui ninguém está inventando a roda, né? Isso tudo a gente já sabe, né? O primeiro caso historicizado de uma travesti no Brasil foi no século XVI, Chica Manicongo. Ela foi presa por heresia e sodomia. Então, quando nós pesquisamos a historicidade da população transvestigênero, eu vou usar esse termo, que ele engloba travestis, transexuais e pessoas não binárias também, né? Porque eu não poderia incluir o queer, porque queer é uma dinâmica apresentada por Teresa de Laurentiis em Tecnologias de Gênero e publicizada por Judith Butler, que compreende em seus textos como uma categoria pós-identitária, pós-estruturalista, que caberia nas categorias de identidades, né? Então, eu gostaria de salientar que os estudos da teoria queer, ele se torna um privilégio a partir do momento que ele surge dentro da academia, feita por homens brancos, cisgêneros, né? E então isso não nos traz ao conhecimento sobre a teoria queer, né? E também não nos contempla uma pessoa, o que é queer, afinal. A teoria queer são pessoas que expressam o gênero, isso tem expressões diferentes, performam o gênero de diversas formas, geralmente são pessoas privilegiadas que podem desobedecer durante um momento e depois durante outro momento já não podem mais, né, porque não querem, né, podem personificar queer, ser queer e não ser queer também, né? Então aqui eu deixo uma pergunta para vocês estudiosos sobre a teoria queer, se é possível ser cis e queer ao mesmo tempo. Repito, é possível ser queer e cis ao mesmo tempo? Né? Então nós temos uma longa do movimento de mulheres trans, homens trans, travestis e transexuais pela luta pelos direitos humanos, né? Porque nós carregamos estes estigmas durante décadas. E a disforia de gênero, ela não acontece agora, ela já acontece há décadas, né? Então nós precisamos aqui neste momento procurar um ponto de convergência aonde entra o movimento
trans e aonde entra o movimento queer, porque eu não entendo, sinceramente, eu não entendo, estudei os estudos queer, mas não me identifico quanto queer, porque queer é estranho, e eu, quanto mulher trans, não me identifico, né? Então, nós temos que saber o que é o queer, que é performatizar, né? Que é uma expressão de gênero que é feita por uma sociedade cisgênera e branca, né, que são portadoras deste conhecimento, que a grande maioria da população de mulheres trans, travestis, transexuais não tem acesso, infelizmente, né, porque nós temos ainda essa expectativa de 90% da população ainda se encontrar no trabalho informal do sexo, né, justamente por essa exclusão histórica. E aí eu costumo dizer que nós não somos somente corpos dissidentes, né? Nós somos corpos também diasfóricos, nós somos colocadas do lado. A impressão que dá muitas vezes é que a academia, ela pega e gourmetiza essa colonização do termo queer, né, que é um termo importado, né, que é trazido para o Brasil, assim como o termo gay cumpriu e cumpre a sua missão desde os anos 70 e 80, né? Mas também, quando chega ao Brasil, chega de uma forma que hegemoniza todas as classificações, né? Ou seja, quando chega a palavra gay no Brasil, todo mundo é gay, seja travesti, transexual, transgênero, termos que nem existiam na época. Era o gay, era sempre. Tanto que antes a sigla era GLBT, né? Porque os gays sempre tiveram os seus privilégios. Estão dentro da academia há décadas, né? Então, para a população de travestis e transexuais conseguirem chegar até esse espaço e ter esse conhecimento, primeiro nós sofremos com uma das maiores violências que um ser humano pode sofrer mais precocemente em sua vida, que é a exclusão familiar. Crianças trans são expulsas de casa por exteriorizarem a sua identidade de gênero. Essas crianças vão para as ruas. E nas ruas, elas sentem fome. E aí elas se tornam vítimas de pedófilos que veem naquela criança afeminada um objeto de desejo. E essa criança, ela encontra na prostituição a única forma de sobrevivência. E eu falo aqui de comida, de moradia, de todos esses acessos que são negados ainda durante a pré-adolescência e adolescência, na puberdade, quando uma mulher trans está exteriorizando a sua identidade trans. Né? Nós somos excluídas da escola. A escola não nos aceita. Eu sou uma mulher trans de 47 anos. Né? Nos anos 80, eu era sempre mandada para o SOI porque eu era a errada, porque eu era uma criança afeminada. Né? Eu era culpada por ter uma identidade de gênero legítima, como eu me identificava, por causa de uma instituição violenta, discriminatória e colonizada, que ainda são as escolas. Né? Depois nós passamos pela exclusão do trabalho formal. Né? Nós não temos acesso ao trabalho formal. Tanto que nós temos a presença de Maite Schneider, maravilhosa, a proponente da Transemprego, uma empresa que está aí no Brasil inteiro promovendo empregos para diversas centenas de pessoas trans, ou milhares, eu não sei exatamente o número, mas é um trabalho maravilhoso. Né? Então, eu gostaria de não poder estar aqui, né? Mas eu preciso estar, porque se eu não estiver, nós não vamos ter um local de escuta, né? E nós precisamos desse local de escuta. Né? E principalmente conversar com a cisgeneridade, né? O que é o cissexismo? Cissexismo é de homem para mulher, cissexismo, então, seria de toda a população contra a população transgênera.
né? Então, eu gostaria de informar para vocês que o conhecimento sobre a população de travestis e transexuais, ele sempre foi apagado, ele sempre foi colocado de lado, ele sempre foi deslegitimado dentro da academia historicamente, né? Hoje em dia, nós já estamos evoluindo, né? A Universidade Federal já tem cotas para pessoas travestis e transexuais em todas as suas pós-graduações, né? Nós já tivemos várias conquistas, como a mudança da retificação do nome e gênero na certidão de nascimento, né? A criminalização da LGBTfobia, né? Então, nós temos que lutar, e essas todas foram conquistas dos movimentos sociais, né? Foram os movimentos sociais que foram lá com os advogados, com Maria Eduarda Aguiar, com o Dr. Paulo Iotti, que foram lá e lutaram pela criminalização da LGBTfobia, né? Os homossexuais têm direito ao casamento homoafetivo, né? Temos direito à adoção, né? Então, eu acho que o direito aí, ele nos contempla por umas partes e por outras ainda não. Por que por outras ainda não? Porque quando a gente vai falar de acessibilidade, existe uma grande barreira entre a população cisgênera e a população transgênera. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque ele é um termo também que é importado do transgender, né? Assim como o queer também é importado. Eu prefiro usar termos brasileiros, né? Que foram as nossas companheiras que avendaram esses termos, né? Essas nossas transepistemologias, né? Que não podem ser apagadas, né? Aqui eu posso citar várias autoras trans, como Sarah Wagner York, Letícia Lanz e Jaqueline Gomes de Jesus, Meg Rayara, Sofia Faveiro, Tiffany Odara, Dodge Leal. Então, nós estamos dentro da academia, nós estamos produzindo cientificidade, né? Nós não estamos mais alocadas naquele espaço de subalternidade, né? O que é o espaço de subalternidade? É a pessoa que é colocada em um espaço em que ela não tem direito à fala, ela não tem direito à expressão, né? Então, o que nós fazemos para romper com essa subalternidade? Né? Nós precisamos dar fala, dar voz, né? Fazer com que todas essas pessoas da comunidade T, que eu falo aqui, né? Porque o movimento de travestis, transexuais e mulheres trans cada vez mais tenta unir essas forças, e não distanciá-las, né? Nós temos que estar sempre dialogando entre nós, porque, na verdade, uma mulher trans pode não querer fazer a cirurgia, uma travesti pode querer fazer a cirurgia, né? Então, isso não nos define, né? A genitália não nos define, mas importa, como é o slogan do Inamur, né? Bom, pessoal, eu gostaria de citar que durante os meus estudos na universidade, quando eu cheguei no espaço e o meu corpo entrou dentro daquele espaço que era cissexista, e eu já aos 30 anos, como uma travesti que já viveu uma vida inteira, né, uma mulher trans ou travesti, ou digam como quiser, porque eu acho que para mim não faz diferença se me chamarem de travesti, eu não vou ficar ofendida, muito pelo contrário, né? Então, quando a gente adentra a universidade, a primeira coisa que faz é causar curiosidade, né? Existe uma grande curiosidade por parte dos professores, dos colegas, né? Quando eu percebi isso, eu já entrei para o diretório acadêmico do curso de teatro, né, e comecei a dialogar com os professores, explicando o que era uma pessoa trans, né? Depois eu entrei para o diretório, para o DCE, né, como uma coordenadoria de combate à opressão e vulnerabilidade, né, onde ali eu dava palestras em vários cursos, né. Em 2017, fundo com a doutora Eliane Pardo, Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual,
da UFPEL, onde nós ali pegamos várias demandas de alunos trans que se identificam com um gênero diferente do gênero imposto ao nascer, né? Então nós dávamos, né? Porque agora mudou a gestão, né? Então vai ser tudo reformulado, mas continuará a mesma dinâmica de apoio psicológico, né? E acolhimento psicológico e apoio jurídico, né? Então é muito complicado quando nós tentamos acessar esses espaços e não conseguimos por todas essas adversidades que nós sofremos na vida, né? Eu sou uma exceção, né? Eu sou uma mulher branca, né? Eu tive acesso aos estudos, eu sou uma sobrevivente, porque também passei nos anos 80 pela Operação Tarântula, em São Paulo, né? Onde só existia o termo travesti, e travestis iam presas na rua, né? Muitas vezes a gente estava fazendo compras no supermercado e parava uma viatura e nos levava presa, né? Porque o Estado não via em nós pessoas pertencentes, né, à nação, né? Então, a pessoa trans, ela parece que ela perde o direito à nacionalidade, né? Os tempos evoluíram, né? A gente não pode negar, né, que hoje em dia essa sopa de letrinha que existe, né, ela contempla, né, algumas pessoas, mas a mim ela não me contempla. Eu tenho que fazer a minha crítica, porque além de atriz, dramaturga, eu sou crítica também. Eu tenho alguns contrapontos, né, porque não se trata de identidade de gênero, né, então não teria por que estar na sigla a palavra que, a letra Q, né, de queer, né, porque se é uma categoria pós-identitária e pós-estruturalista, ela não estaria incluída nas categorias identitárias, né? E sim, as travestis e transexuais, sim, durante 24 horas por dia nós sofremos preconceito, discriminação em qualquer lugar que a gente vá. Desde a padaria até o cinema, ou se você quer ir em um restaurante jantar, ser uma mulher trans, né? E aí também eu trago também a palavra passabilidade, né? Que se vocês não conhecem, eu vou abrir um parênteses. Passabilidade é quando uma mulher trans ela passa por uma mulher cisgênera, né? Ou seja, ela não sofre tanto preconceito porque ela tem uma aparência cisgênera, né? Mas isso é muito grave, porque nem todas as mulheres trans têm a passabilidade, né? E esse sofrimento, ele é constante, sabe? Ele é maldoso, ele é cruel, né? Ele é violento, né? O Brasil, apesar de não ser crime, né? Em outros países do mundo, onde a homossexualidade é crime, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo, disparado do segundo lugar, que é o México. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais acessa sites pornô trans no mundo. Então, vocês vejam aí o desejo ligado a essa transfobia estrutural, né, que existe na nossa sociedade, né, que nos coloca como seres subalternos, corpos abjetos, né, que são colocados de lado, né? Por isso que eu digo, né, que nós não somos disfóricas, nós somos diasfóricas, né? Porque muitas vezes nós somos colocadas de lado e nós não temos esse local de fala, justamente por causa do cissexismo, que é a grande maioria, né, da população, não somente dentro das universidades, em todos os espaços públicos, né? Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas para todas as populações. Mas existem populações que sofrem muito mais preconceito do que a população queer. Existe a população de travestis e transexuais. Por exemplo, um gay. Um gay, ele pode performatizar que ele é um hétero. É só ele mudar o jeito de andar e mudar, pronto. Ele não vai sofrer a violência. Uma lésbica, ela pode ser lésbica e ser feminina.
Agora, uma travesti, uma transexual, como é que faz? Mata? Então, por isso que nós precisamos de leis afirmativas para essa população que é a mais vulnerável. A expectativa de vida é de 35 anos de idade. Nós queremos acabar com isso, nós queremos viver mais tempo. Nós queremos poder, assim como vocês, pessoas cisgêneras, poder ocupar esses espaços de poder. Nós já estamos ocupando, nós já estamos produzindo com grande potência conhecimento dentro das universidades, no legislativo, no executivo, no ativismo. Nós estamos cada vez mais nos empoderando destes locais de fala. E nós não podemos deixar que eventos contra a nossa população, que existem muitos eventos realmente que são contra a nossa população, a nossa identidade de gênero, as pessoas travestis e transexuais, principalmente. Eu não estou falando aqui de gays, eu não estou falando de lésbicas, eu não estou falando de bissexuais, porque os bissexuais eles até podem performar ainda mais. Eu estou falando de violência física, de morte. Né? Nós temos 2 grandes exemplos aqui no Brasil. Foi Dandara. Dandara foi assassinada, foi filmada cruelmente, sabe? Então, nós precisamos lutar para que isso não aconteça, essa desumanização dos corpos trans, sabe? Esse preconceito linguístico que nós sofremos, porque parece que nós não temos capacidade, muitas vezes, de ocupar espaços de poder, sabe? Muitas vezes, além de nós sofrermos todas essas adversidades diárias, nós ainda sofremos com o cissexismo que nos proíbe de adentrar nesses espaços, que são espaços que qualquer pessoa teria direito de estar ocupando esses espaços. Então, aqui eu reivindico os direitos da população de travestis, transexuais e mulheres trans. E aqui, especificamente, as mulheres trans redesignadas, que eu sou uma mulher trans redesignada, faço parte do INAMUR, né? Nós estamos aqui presentes também com a nossa querida secretária de Incidência Política Nacional, Jaqueline Rocha Cortez, que está nos acompanhando, Maite Schneider também, que é uma grande integrante, e a doutora Ana do Canto, que estão aqui nos assistindo, nos apoiando nesse momento. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a audiência dessas colegas e outras colegas que estão aqui me assistindo, porque muitas vezes a gente não consegue conversar, né? A gente fica conversando mais por WhatsApp, ou muitas vezes a gente não consegue se encontrar por causa da pandemia, né? E falando em pandemia, né, nós viemos ao isolamento social, e travestis e transexuais já sofrem o isolamento social desde sempre, né? Muitas travestis não saem durante o dia para não sofrerem preconceito. Muitas saem durante a noite, porque ali na noite elas já encontram um lugar aonde elas dominam. A esquina é um lugar que as travestis dominam, que as travestis e as transexuais dominam já, né? Agora nós queremos dominar e ocupar outros espaços, outros saberes, né? Nós queremos sair desse local de subalternidade, desse local de incapacidade, desse local de futilidade, de nos verem como pessoas que só pensam em serem mulheres. Eu não penso só em ser mulher, eu já sou mulher. Eu penso em estudar, eu penso em escrever meus artigos, eu penso em fazer os meus vídeos, em escrever as minhas peças, é fazer a minha pós-graduação, como qualquer outra pessoa. Só que, infelizmente, para a grande maioria da minha população, a teoria queer, ela não chega, ela não dá conta. Infelizmente. Eu gostaria que todas pudessem falar, mas a maioria das pessoas travestis e transexuais, que são as minhas companheiras, muitas não conhecem a teoria queer,
Por quê? Porque isso é um privilégio cisgênero e branco, de pessoas que podem performatizar a hora que quiserem e depois voltarem à sua cisgeneridade normalmente, né? Então, isso é muito preocupante quando a gente vê, né, que existem corpos abjetos tendo as suas oportunidades negligenciadas, né? E nós precisamos ter uma dialogicidade que seja também transepistêmica para que nós podemos continuar esse diálogo, né? Porque se nós termos um diálogo que vai ser somente para o lado da cisgeneridade, né, nós vamos estar sempre em desvantagem, né? Está na hora da cisgeneridade abrir mão dos seus privilégios e dar espaço para as pessoas travestis, transexuais, né, e os homens trans também. Bom, pessoal, eu acho que era isso no momento que eu teria para falar, né? Eu teria muito mais coisas para falar a respeito, né? Mas essa que é a minha opinião, a minha crítica. Não recebam de nenhuma forma como censura, porque para haver censura precisa haver uma relação de poder, e esse poder nós não temos, né? Então, é só uma crítica, né, que eu faço aqui como estudiosa e como mulher trans e ativista, né? E eu aguardo os comentários. É isso aí, pessoal. Obrigada. Márcia, muito, muito, muito obrigada pela tua fala, tua colocação. Eu acredito que todos nós aqui presentes conseguimos ver esse contraponto, né, gente, onde eu trouxe inicialmente a teoria queer a partir de teoria, né, a partir de livros, a partir de estudos científicos. A Márcia trouxe o outro lado, onde isso é vivido, é aplicado. Então, a nossa ideia aqui, ela é justamente essa, mostrar os dois lados, e então conseguir conversar onde e como o direito pode chegar, né? Como que eu, como que a Lani, que somos graduandas em Direito, podemos, então, alcançar essa população que a Márcia muito bem evidenciou aqui, que, ainda que seja triste, são raros os momentos onde essa população pode ser evidenciada. Eu tenho muito orgulho de estar aqui e ter conseguido concretizar esse evento, e também o espaço da SEMAC e da Faculdade de Direito, para que a gente consiga evidenciar essas pautas que são tão necessárias quanto qualquer outra, né? E que o nosso trabalho aqui é justamente identificar e buscar, né? É saber o porquê, de onde vem, como conseguir. Claro que a grande maioria aqui dos presentes hoje são alunos do direito, a grande maioria é cisgênero, acredito eu. Vi que alguns comentários, as pessoas estão ainda muito vinculadas a essa questão de caixa, né? Então, é importante que a gente faça uma fala bem didática para que exatamente o nosso público-alvo, que são os estudantes da graduação, consigam entender e buscar, na sequência, como fomentar a teoria queer e como utilizar isso no seu dia a dia. Uma coisa que eu sempre digo é que, como eu já falei mais cedo para vocês, eu tenho muita... eu tenho uma grande repressão a uma caixa, né? E aqui eu vou entender caixa como eu, indivíduo. Eu não consigo aceitar que alguém me diga que eu não posso fazer tal coisa, eu não consigo aceitar que alguém me diga que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que entrar naquela colocação. Como a Márcia disse, ela não se encaixa, ela é essa totalidade. E a gente tem que ver aqui, nós, no nosso corpo, como a nossa totalidade. Ainda que o mundo externo nos obrigue, muitas vezes, por sobrevivência, questão social, questão familiar, estar dentro de uma caixa. E aqui caixa é apenas um estado social de ser enquanto indivíduo. Por exemplo, a desconstrução, ela começa quando eu tenho a coragem de ser eu e ocupar um espaço como eu ocupo na Faculdade de Direito de Pelotas, que nós bem sabemos que é um lugar muito forte na questão de fato, mostrar o direito em sua totalidade. E isso não é, digamos, errado. Isso é histórico. Foi construído assim. É perpetuado assim. E cabe a nós, profissionais contemporâneos,
trazermos essa nova diferença, trazermos esse novo olhar e dizer, não, tudo bem, existiu assim, existe assim, mas como existirá? Até quando nós iremos perpetuar tais sentidos? Até quando, como a Márcia bem disse, nós iremos excluir as travestis? Até quando nós iremos consumir pornografia travesti e vamos matar travestis na rua porque nós temos um desejo reprimido e não podemos ser aquela travesti? Até quando nós iremos impedir que as travestis acessem a universidade e iremos lá dizer que as travestis devem acessar a universidade? Eu tive o grande prazer e oportunidade em 2019 de trabalhar com o DCE-UFPEL. Eu fui diretora de políticas públicas, ainda sou, e assumi a pasta LGBTQIA+. E quando eu assumi a pasta LGBTQIA+, a pasta era LGBT. E eu fui censurada para seguir dizendo que a pasta era LGBT. E eu disse, não, eu não vou utilizar o termo LGBT, porque eu não entendo, eu não aceito esse termo. Eu aceito o termo LGBTQIA+. Sim, mais. Porque existem várias outras subidentidades e nós devemos evidenciá-las, respeitá-las. Enquanto eu ocupo um lugar de representatividade, ainda que eu não queira, o meu corpo é uma representatividade. Eu devo evidenciar o outro. Lembram do outro? Pois então, eu tenho que trazer o outro para cá. Porque é muito lindo eu dizer que eu sou isso, eu faço aquilo. Sim, eu ocupo lugares. Sim, eu tenho oportunidades. Sim, eu vivo uma outra realidade. E o eu aqui é literal. Mas eu não posso escrever um artigo muito bonito, muito embasado e dizer, não, eu entendo como vivem as travestis, eu entendo como vivem os transexuais, as transexuais, eu entendo como vivem os gays, eu entendo como vivem as lésbicas, quando eu não partilho daquela realidade. As pessoas são obrigadas a serem encaixadas em caixas. Se tu é gay, tu tem que ser aquele gay magro, o gay estiloso, o gay heteronormativo. Há uma tentativa diária de heteronormatizar. Os gays se autonormatizam. É muito interessante, a Márcia trouxe o exemplo de uma criança quando está se autodescobrindo e passa por tudo aquilo. Bom, essa criança vai tentar entrar em um espaço, vai tentar ocupar um espaço quando a sua família rejeitar. E essa criança vai ocupar um espaço que ela vê por perto. Se for um menino gay, ele vai tentar ocupar o espaço de aceitação daquela comunidade, daquele nicho gay. Se for uma menina lésbica, ela vai tentar ocupar a aceitação daquele nicho de meninas lésbicas. E, de novo, o que acontece com as transexuais? O que acontece com as travestis? Né? Onde elas se encaixam? Porque se tudo que é feminino, tudo que é voltado à mulher, a evidenciar e enaltecer o corpo, o comportamento, a função feminina é errado, onde eu vou entrar? Por que eu vou ficar excluída? Por que eu vou ficar sozinha quando eu posso me juntar com aquele grupo e ser parte daquela totalidade? Estar segura naquela comunidade? Porque, gente, eu não acredito chamar LGBTQIA+, de comunidade. Porque não é uma comunidade. Uma comunidade deveria incluir. E a comunidade dita LGBTQIA+, ela exclui. Ela exclui porque tu tem que seguir um padrão imposto. Então, o que nós estamos aqui dizendo que é errado, nós estamos repetindo. Nós repetimos de maneira menor. Nós repetimos com o outro. Eu repito quando eu acho que um colega é gordinho demais para estar ao meu lado. Eu repito quando eu acho que a travesti é muito espalhafatosa para estar perto de mim e um lugar onde eu preciso ter uma postura mais séria, porque eu acredito e eu entendo que eu preciso ter aquela postura mais séria. Muito que a gente traz aqui hoje é para mostrar, indo muito além de especificamente travestis, mulheres, homens, trans, gays e lésbicas. É por isso que nós decidimos evidenciar a teoria queer como um todo, ainda que eu tenha reparado nos comentários que a grande parte das pessoas se vê contrária ao queer, e a Márcia deixou isso bem explícito, e eu compreendo, sim, a colocação da Márcia, mas ainda assim, para o direito, é necessário tipificar, né? Se a gente for o direito, a teoria tridimensional vai dizer fato, valor e norma. Bom, o que é o fato? O fato é alguém diferente. O que é o valor? O valor é a dignidade humana. Qual é a norma?
A norma são os direitos humanos que vão dizer que aquele corpo vai estar seguro na sociedade. O Estado, a Constituição Federal do Brasil, está lá. É uma das cláusulas pétreas: segurança, liberdade. Onde, como a Márcia evidenciou, eu, uma travesti, estarei segura durante o dia. Onde eu, uma travesti, terei a minha liberdade garantida na rua à noite. Como muito foi lembrado, alguns assassinatos, algumas violências são, sim, diárias. Nós vemos que os números aumentam a cada dia. O feminicídio aumenta a cada dia. Então, se o feminicídio aumenta, os crimes de ódio aumentam junto. Mas a gente chega a ver essas notícias? Não. Então, a gente não vê. Por quê? A mídia não tem interesse em relatar travestis, gays, lésbicas, mortos. A mídia tem interesse em evidenciar mulheres mortas. Por questões políticas? Sim, também. Mas e cadê o restante? E cadê o direito aqui? Quando nossos magistrados e magistradas vão julgar a partir da sua ética própria, quando nós colocamos um ministro, uma ministra com éticas totalmente contrárias ao Estado, o Estado é laico. Eu não posso ser uma magistrada e um magistrado e dizer que eu vou tomar tal decisão frente à Igreja Católica. Eu não posso me basear em religião própria, individual, para julgar um corpo, para julgar um crime. Quem está julgando? É muito importante, a gente sempre fala da doutrina. A doutrina está ali. Se a gente pegar o positivismo do Kelsen, o Estado é soberano. Sim, mas quem está aplicando aquela lei? Quem está fomentando aquela lei? O juiz ali presente que detém o poder de dizer que se tu é culpado ou inocente, quais são as crenças deste? Quando começou a questão da mediação, eu tive essa preocupação, eu particularmente tive a preocupação em saber quem iria aplicar a mediação, quem seria o mediador de tal conflito, porque quais seriam as questões éticas daquele ser humano para julgar um conflito de terceiros. Porque se eu for homofóbica, eu vou dizer não. De fato, eu vou ajudar a pessoa que cometeu o crime de homofobia contra o outro, porque eu acredito que ele está correto. Ainda que eu esteja segurada numa Constituição, numa lei, eu vou dizer não, mas eu vou achar uma maneira de fazer aquela lei dizer que o homofóbico está correto, que o criminoso está correto quando cometeu o feminicídio, que a mulher foi errada, que a mulher estuprada na rua de madrugada estava usando uma saia curta, que ela pediu aquilo ali, que a travesti espancada estava na esquina propícia a ser espancada. E aí eu repito, onde está a segurança? Onde estão nossas cláusulas pétreas? É muito sobre ser e poder ser, né? A gente fala em ser. Mas cadê o poder ser? Eu posso? Será? Será que eu posso ser quem eu quero ser? Será que o Estado permite que eu seja quem eu quero ser? Sim, na Constituição está ali. Liberdade, todos são iguais perante a lei. Todos, sem distinção. Foi um grande marco histórico quando isso aconteceu. Porém, as distinções, elas estão aqui e estão aqui diariamente. Quantas vezes nós vemos um advogado, um promotor, desmoralizar uma vítima frente a um juiz, desmoralizar uma mulher, desmoralizar uma travesti? E quantas travestis vocês conhecem que chegaram a ir a um tribunal? Quantas travestis vocês conhecem que foram absolvidas, ou que foram criminalizadas, ou que venceram num tribunal acusando alguém? É muito difícil tu ter que provar tal violência quando todo aquele lugar está contra ti. E tu já entra ali te sentindo ameaçada. O lugar é ameaçador para a tua pessoa ali. Por quê? Porque tu és diferente daquela normalidade. E é muito natural que isso acontece conosco, e aqui o conosco somos nós, estudantes de direito, porque nós passamos por essa transformação. É muito visível que nós entramos na universidade de uma maneira e nós saímos de outra totalmente diferente. Né? E é muito difícil nós nos mantermos fiéis às nossas ideologias no fim da graduação, porque o nosso mundo, ele nos obriga a pensar daquela maneira. E às vezes a gente escuta algo diferente e pensa, poxa, realmente é verdade. Será que eu não estou sendo, né, muito
eloquente, a gente muito diz, né, mais razão e menos emoção, mas a emoção anda junto, lado a lado. Por que quando eu vou num tribunal de júri, eu vou usar a emoção para acusar ou defender o réu? E por que quando eu estou no meu dia exercendo o direito, eu vou usar somente a razão? É aqui um conflito de interesses. E a lei não deve ser imparcial e cega. Eu vou transformar o pensamento das pessoas frente a um fato, como eu acho que deve ser, acoplada nas leis, assegurada por leis. Então, sim, as leis podem fazer com que isso mude. E como bem ficou salientado pela Márcia, que atinja, que alcance todos os demais. É muito lindo nós dizermos teoria queer, e eu vou também fazer vocês se apaixonarem pela teoria queer, se eu quiser. Mas vai ser eficaz? Irei conseguir fazer com que a teoria queer seja evidenciada no Brasil? Bom, com muito trabalho, anos de dedicação, poderei, mas ainda assim eu não vou alcançar aquela travesti periférica, negra, eu não vou alcançar aquele homem, aquela mulher trans periférico, negro, eu não vou alcançar aquele gay, aquela lésbica periféricos negros. Porque eles estão marginalizados. E ainda que eu consiga, por um milagre divino, alcançá-los, o que eu vou fazer com a população carcerária? Quantos anos eu vou dispor para conseguir reformar tudo isso? Quanto tempo, quantas vidas serão perdidas e impedidas ainda, né, durante isso tudo? E tudo isso que eu digo para vocês, antes de passar a palavra para a Lani, é justamente esse contraponto onde nós automaticamente nos obrigamos a definir um corpo. O coletivo Corpos Livres, por exemplo, o nome do coletivo é Corpos Livres. E seguidamente alguém pergunta, nossa, eu posso fazer parte do coletivo? Eu não acho que eu tenho representatividade suficiente. Não é o que a gente quer ideias conjuntas a partir de um determinado ponto. É muito lindo nós termos um coletivo LGBTQIA+, para a comunidade LGBTQIA+, dentro do direito. Mas nós precisamos alcançar os colegas cisgênero, os colegas heterossexuais, porque são eles que vão estar junto conosco na sala de aula. São eles que irão, ou não, nos excluir numa sala de aula. São eles que vão estar ao nosso lado. Nós, juntos, todos, não vamos estar. Vai ter um numa sala, outro noutra, raramente 2, 3 juntos. E os demais colegas? E como aquele corpo vai estar seguro naquela sala de aula? Vai se sentir, de fato, parte daquele lugar? Então, é essa questão que a gente tem que pensar. Claro que cada indivíduo vai pensar por si só, vai conquistar o seu espaço. Algumas pessoas vão ser diferentes das outras, está tudo bem, mas nós temos que pensar sempre nesse ponto universal, que nós não queremos aqui mudar a cabeça de quem é transexual, de quem é gay, de quem é lésbica. Essas pessoas acabam recebendo isso por vivência. Nós queremos conscientizar as pessoas que não fazem parte desse parâmetro, que não dividem a mesma história, não dividem a mesma vivência, não dividem o mesmo conhecimento acerca daquele assunto. Sempre voltando aqui para o direito, né? É lindo a gente dizer acesso aos direitos humanos. Eu trabalho no SAD também, eu sei como é, né? Também faço grupos contra a violência doméstica. É muito lindo a gente chegar para uma pessoa e dizer, não, tu estás amparado agora. É reconfortante. Porém, aquela pessoa não entende, ela não sabe. E aí, quando eu sair dali, ela vai se sentir sozinha novamente. Então, trazendo esse exemplo para o LGBTQIA+, que está naquela sala de aula, rodeado de pessoas heteronormativas, e a gente sabe que, bem, trazendo aqui para a Faculdade de Pelotas, tem muito essa questão histórica de famílias, e nome, e os nichos, porque foram colegas no ensino médio, porque são vizinhos. Aquela pessoa, ela vai ser mais excluída, e até que ela vai desistir do curso. Gente, as desistências são gigantes no curso de Direito. Tanto que as salas de aula, elas têm essa representatividade, né? A do primeiro ano é enorme, imensa, a do segundo já diminui, a do terceiro diminui mais um pouco, e assim por diante. Isso indica a evasão nos cursos. E nós não temos dados de evasão LGBTQIA+. Nós temos dados inteiros. Mas eu tenho quase certeza que a evasão está composta, sim, por LGBTQIA+. Porque as pessoas sempre dizem, nossa, eu não me sinto representado, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto contente.
E como a Márcia falou, os olhos, eles vêm para nós, né? E tu ter que te acostumar com os olhos te olhando é algo muito difícil. Claro, eu gosto de brincar que às vezes quando as pessoas estão me olhando, eu digo que eu me sinto uma celebridade. Porque tantos olhos em cima de mim, mas eu lido muito bem com isso. Eu odeio me usar de exemplo, mas acho que é necessário. Porém, como que outra pessoa vai lidar com isso? Que problemas psicológicos essa pessoa vai desenvolver por lidar com isso? Né? Quando aquela pessoa é tão introspectiva, como ela vai se sentir ali? Qual vai ser a censura que ela vai impor a si própria para poder estar ali? Então, eu acho que a teoria queer, eu acredito que a teoria queer, ela ajuda a evidenciar aquele corpo no seu estado mais natural. E sim, é importante esse apelo aos magistrados, às magistradas, porque são essas pessoas que estão julgando, né? Nós vamos ser meros advogados, né, Lani, quando a gente se formar. Até a gente chegar a altos cargos vai demorar muito, mas até lá a gente vai ver isso acontecendo. Fica, de novo, também mais uma questão, né? A Márcia já deixou uma, eu deixo outra, eu acho que a gente não consegue não deixar questões no meio do caminho. Mas, dito isso, eu vou passar para a Lani, acho que depois a gente volta para responder as perguntas, mas eu peço que vocês aceitem isso dessa maneira, muito abertamente, e nós não estamos evidenciando os gays, ou as lésbicas, ou as travestis, ou os transexuais, nós estamos evidenciando o corpo como a sua totalidade, onde eu tenho o direito de ser quem eu quero ser, independente de eu ter que ser, porque alguém diz assim. Por exemplo, é muito difícil uma mulher trans ser criticada. Eu me considero uma mulher trans, e eu já ouvi muitas vezes, não, tu não pode ser porque tu não tem cabelo, porque tu não tem peito, porque tu não usa roupas 100% masculinas, porque tu não definiu o teu gênero ainda. Gente, é o meu corpo, é o meu tempo, é o meu espaço. Eu não preciso fazer redesignação, eu não preciso de um cabelo, eu não preciso de nada que mostre que eu sou uma mulher, quando eu já sei que eu sou uma mulher. Isso são artifícios sociais impostos, onde dizem que se eu quiser ser uma mulher, eu tenho que ter um papel predestinado. Se eu quiser ser um homem, eu tenho que ter uma fantasia predestinada. Eu não acredito em nada disso. E eu não acho que seja interessante nós nos mantermos presos a isso, né? Lani, tudo contigo. Seguiremos advogados e pesquisadoras, né? Então, é muito importante, com certeza, que a gente leve essas rodas de conversa, esses debates para os nossos coleguinhas, porque eles também vão estar em espaços de poder. E por a gente estar nesse espaço de poder, cabe a nós a responsabilidade de ter essa consciência, né, de buscar esses estudos. O estudo queer, desculpa, soluço. E o estudo queer, ele é muito recente, tanto para mim quanto para a Isra, né, Isra? A gente está há um pouco mais de um ano nos debruçando sobre esses estudos, e sobre a questão da decolonialidade do termo queer, eu acho interessante que a criminologia, ela já vai trazer a criminologia transviada, que já é um termo trazido para cá a partir de nós, né, pensado a partir de nós. E sobre a questão dos projetos de lei, né, da criminalização da população, principalmente a população das mulheres trans e travestis, né, é muito interessante a gente olhar para quem produz a lei, quem é que está nesses espaços de poder. Poderemos ser nós, né, poderão ser os nossos coleguinhas, mas até então a grande maioria é formada por homens brancos, e em boa parte empresários, enfim, pessoas que vêm da elite. Essa elite colonizadora que eu acabei de trazer nesse panorama histórico, que eu achei, assim, muito fundamental para a gente trazer aqui a gente que é do direito, porque é exatamente isso, a gente chega ali e recebe algo que nos é dado como se estivesse posto aquilo, sabe? Vai mudar através de jurisprudência, súmula, enfim, novas leis, mas é aquilo, é como se sempre tivesse existido. Mas a gente precisa dessa consciência que a gente tem esse poder, a gente tem essa manifestação de transformá-lo, né? Principalmente através desses debates, assim, com certeza. Então, fazer tem acontecido muito um ativismo judiciário ultimamente, né? Porque projeto de lei tem bastante que olhe para a questão da criminalização da homofobia, da homotransfobia, e isso tem sido deixado de lado, tem sido deixado a segundo plano, porque não é prioridade para quem está ali legislando, né? Então, o que tem acontecido? Diante desses desrespeitos, vem o judiciário e vai lá interpretar através de analogia.
que é comparar uma norma que já existe e adaptar ali a outra que precisa existir por uma questão de proteção aos direitos humanos, que é o caso, né, dessa proteção, dessa proteção legislativa que a gente alcançou, né, tanto nisso quanto na questão do casamento de pessoas homossexuais, pessoas, enfim, que não performam o heterossexual, né. Então, a partir disso, se torna importante. E para que é importante que tenha uma lei específica? Porque essa lei específica, ela vai produzir também números, dados, e a gente precisa de números e dados para pensar naquelas pessoas que não têm, por exemplo, internet, que nem a gente trouxe ainda agora na roda de conversa. E os dados que chegam são através de ONGs, são através de coletivos, de universidades. Se o Estado está presente e ele vai lá olhar para trans que está lá na periferia, é diferente. Ele vai alcançar uma pessoa que já é desprovida de diversos privilégios que a pessoa que tem acesso à internet tem, entende? Então, tipo, é debate, é construção é desenvolvimento, né? Para que a gente algum dia alcance essa equidade, né? E eu achei muito interessante que tu falou, Márcia, sobre a necessidade de uma epistemologia trans, né? Já existe e que você trouxe aí as autoras, inclusive, nos passe depois os nomes bem detalhados, por favor. Eu quero pesquisar e com certeza incorporar nos meus estudos, porque isso não chega até nós. O que chega até nós é o homem branco. Assim, que até o pessoal do coletivo Luiz Gama, eles também vão atrás de autores e autoras negros e negras, porque não chega até nós. É um trabalho que cabe a nós a partir da conquista desse espaço de poder, né, que é o curso de Direito. Então, é muito interessante isso, dessa epistemologia trans, eu achei interessantíssimo. Eu queria compartilhar. Bom, tanto que essa autora que eu trouxe, que é a Mariá, que é da UF, na Universidade Federal Fluminense, eu fui atrás dela também, sabe? Tipo, não chegou até mim. Eu fui investigando ali, procurando as apresentações por fora. Eu encontrei ela, eu fiquei impressionadíssima. Historiadora que está ali nesse espaço. E ela faz campanhas também. Ela faz campanhas também que vão olhar para as mulheres trans das periferias. Nesse período de pandemia, ela está à frente de projetos nesse sentido. Então, também cabe a nós, a partir desse espaço aqui, também atuar junto da sociedade civil. Porque, apesar de a gente não saber, a sociedade civil está organizada. Ela está precisando de apoio de pessoas do direito, de juristas. Eu, por exemplo, faço parte de um projeto que se chama Fórum Social. É um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, que ele vai olhar para os grupos organizados da cidade pelotense, da sociedade, que estão nas periferias, que estão agindo de forma organizada e independente, sem auxílio de prefeitura, sem auxílio do Estado, e a gente, como universidade, tem esse papel fundamental, essa responsabilidade social, é nossa, tipo, é só a gente pegar, porque é nossa, e eu falo para todos os estudantes que estiverem nos ouvindo agora, que essa responsabilidade é nossa. O papel de transformação social é trabalho de formiguinha, é a gente trabalhando todos os dias, é a gente segurando na mão do coleguinha e não soltando, porque a gente precisa de propósito, algo que nos transcenda, porque senão vem coisas como ansiedade, depressão, a gente se sente só, né? A gente principalmente que é discriminado 1, 2, 3, 4 vezes para mais, né? De acordo com as interseccionalidades que nos atravessam. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para os colegas que fazem parte, para as colegas que fazem parte do curso de Direito, que estejam estudando ou, enfim, formados já também. A importância do nosso papel nessa transformação social, nesse ideal que a gente quer. Eu sei que é muito difícil olhar ao redor e ver tanta coisa ruim acontecendo, mas é esse trabalho de formiguinha, não desistir, esse ideal de essa sociedade utópica, né? A gente precisa sonhar, porque senão a gente não transforma nada, senão a gente estagna, perpetua esses processos de violência absurdos que os dados já mostram que tem melhorado, apesar de tão lento, apesar de tão devagar. A gente está conversando aqui, por exemplo, agora. Isso é revolucionário, né? Trazer a Márcia, trazer a Isra, né?
Enfim, e inclusive, de novo, muito obrigada pela participação, Márcia, e eu passo a palavra a vocês, e eu abro para perguntas, posso abrir para perguntas já? Então, abro para as perguntas, gente, fiquem à vontade, aproveitem esse momento. E mais uma vez, né, enquanto o pessoal pergunta ali, evidenciar a importância desses diálogos, dessas pesquisas, estudos, né, e também deixar aberto o convite do Corpos Livres para que vocês venham participar, venham dialogar conosco. Não é pré-requisito ser da comunidade LGBTQIA+. Nós aceitamos todos e todas que se sintam simpatizados ao tema e queiram construir, e queiram buscar, e queiram compor mais, pesquisar mais, dialogar mais, entender mais, às vezes até para poder né, atingir um parente, um amigo, um vizinho. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, por favor, venham fazer parte do nosso coletivo. A gente tem a página no Instagram, @Coletivo Corpos Livres, também podem chamar qualquer uma de nós, eu, Alane, nas redes sociais, e enfim, né, venham fazer parte do nosso coletivo conosco, aqueles todos bem-vindos, todas bem-vindas. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença das integrantes do Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas, a Ivone Correia dos Santos, a Jaqueline Rocha Cortez, Maite Schneider, a doutora Ana do Canto. Então, gostaria de falar um pouco também sobre o INAMUR, que eu sou secretária nacional de comunicação. O INAMUR abrange todo o território nacional, buscando a mobilização e integração das mulheres redesignadas ou em processo de redesignação. O INAMUR não possui vínculo político partidário ou religioso e atua na promoção do fortalecimento das mulheres redesignadas, independente de orientação sexual, raça, credo ou cor, ou etnia e nacionalidade. O INAMUR pretende proporcionar às mulheres redesignadas a chance de se encontrar, tomar atitudes frente a condições de gênero ou identidade de gênero, preparar táticas mediante as quais se desenvolva o indivíduo trans, combater o isolamento e a inércia, promover a troca de informações e experiências e melhorar a qualidade de vida das mulheres redesignadas e demais pessoas trans. Então, aí nós temos várias, né, integrantes do INAMUR, né, que ele surge juridicamente em 2015, num encontro nacional, onde mulheres redesignadas percebem, né, as suas demandas, né, dentro do movimento LGBT, que elas tinham as suas especificidades, né, tanto na área da saúde, da psicologia, né, o acompanhamento psicológico, o pós-cirúrgico, né. Então, aí nós temos também o reconhecimento de outras grandes redes nacionais, né, como a Rede ANTRA, a Rede TTH Positiva, a Rede Trans do Brasil, né? Então, o INAMUR, ele vem para pedir políticas públicas para as mulheres que passam pela cirurgia de redesignação, sofrem o preconceito também dentro do próprio movimento, porque aí você já é mulher, então você já não pertence mais a uma categoria, ou então você perde o prazer, ou então cria um folclore sobre quem faz a cirurgia fica louca, ou que cortou o melhor da vida. Essas palavras chulas que nós mulheres que passamos pela cirurgia de reafirmação genital escutamos, né? Então, nós nos manifestamos, né, agora, né, com uma diretoria executiva nacional, nós abrangemos as 5 regiões do Brasil. É muito interessante nós sabermos que as mulheres redesignadas, elas estão em todas as partes, né? Nós temos integrantes da Amazônia, de Manaus, de Goiânia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo.
abrangemos todas as 5 regiões do Brasil. Atualmente temos 25 integrantes cadastradas, redesignadas no INAMUR, né, que é um grupo estritamente seleto, né. Eu gostaria de deixar aqui a página, né, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. A fanpage é INAMUR, Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas. O Instagram é INAMURBR, né? E o nosso e-mail institucional é inamurbrasil@gmail.com. Nós estamos sempre abertas ao diálogo, pois nós sabemos que ainda existe muito desconhecimento, muito folclore em cima das mulheres que passam pela cirurgia de redesignação. Sofremos muita discriminação também, justamente, né, pelo fato de nós não nos identificarmos com o sexo que nos foi dado ao nascer, né? Isso é uma questão pessoal de cada pessoa, né? Eu, pessoalmente, nunca me identifiquei com uma genitália masculina, sempre me vi como mulher, desde a mais tenra infância, passei por psicólogos infantis, que percebiam que eu era uma menina, né? E depois passei para a área da psiquiatria nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, aonde a única palavra que existia era travestismo e homossexualismo. O homossexualismo era considerado uma doença. Travestismo era uma doença gravíssima. Com 14 anos de idade, eu fui internada em uma cela. Então, isso eu trago narrativas, não é para chocar ninguém, eu superei isso, foram momentos da época, né, que existia muita falta de informação, né, e a falta de informação e a ignorância, elas são excludentes também, né, mas eu consegui sobreviver, né, morei em São Paulo, Rio de Janeiro, faço teatro já há mais de 20 anos, sou uma atriz com uma carreira no teatro, né, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos já uma carreira considerável, né, e procuro sempre além do meu trabalho nos palcos, que agora está impossibilitado, né, também como uma ativista, né, eu costumo dizer que eu sou uma transartivista, né, eu sou uma mulher transartista e ativista, né, então eu junto essas 3 coisas, né, e é isso, pessoal. Eu quero muito agradecer o convite, né, do Diretório Acadêmico do Direito da UFPEL, uma universidade que eu considero a minha segunda casa, né? É um lugar que eu nunca sofri discriminação, é um lugar onde eu fui respeitado o tempo todo, mas eu não me permitia, né? Eu nunca me permiti que alguém me discriminasse pelo fato de eu ser uma mulher trans, né? Quando aconteceu um caso uma vez, não vou dizer que nunca, porque agora me veio à cabeça um caso, e que eu fiquei, né, na universidade durante mais um ano por discordar, né, do ponto de vista, né, de um professor que insistia, né, em deslegitimar a minha identidade de gênero, né. Então eu sempre tive atrelada a minha militância dentro da universidade. É muito importante que os movimentos sociais estejam dentro das universidades, porque movimento social é sinônimo de amizade. Movimento social é uma irmandade. São pessoas que não se soltam as mãos. Nos dias de hoje, podem até se soltar a mão por causa da pandemia, mas nós estamos sempre conectadas, nós estamos sempre tentando procurar ajudar uma a outra, porque nós não temos o Estado para nos proteger, né? O Estado é falho na proteção das pessoas trans e travestis, né? Então, aí o que acontece? Nós
nós criamos essas redes nacionais que eu acho que são de suma importância, né, para nós podermos pedir políticas públicas, né? Não é à toa que esse ano o Brasil ele foi o ano que mais elegeu vereadoras, né, e políticas trans, né? Foram mais de 30 mulheres travestis e transexuais eleitas no Brasil esse ano. Isso é muito importante de ser registrado, né? Então, eu acho assim, a minha crítica quanto à teoria queer é que nós estamos querendo, e eu compreendo isso plenamente, né? Assim, de querer abrir novos horizontes, né? Incluir todos, né? No mesmo espaço, né? Mas enquanto nós ainda não conseguimos incluir nem a letra T, nem as travestis, nem as transexuais negras, periféricas, né? Então, se nós não conseguimos alcançar ainda as mais vulneráveis, né? A teoria queer, ela vai nos salvar ou ela vai ficar restringida somente ao espaço acadêmico, aos detentores do saber, né? É essa questão que eu trago. Porque a grande população que é realmente gênero divergente, gênero disforme, usem o termo que quiserem, são transgêneros, transgressores, as travestis e transexuais, elas não está chegando até elas a teoria queer. E até mesmo elas têm o direito de não se identificarem com a teoria queer, né? Porque é uma teoria realmente cisgênera e branca, né? E nós, como travestis e transexuais, nós somos identidades de gênero, né? Então, eu acho que tem uma pasteurização, uma gourmetização da academia para falar sobre os corpos transvestigêneros de uma forma mais hegemônica, aí através da teoria queer, que deixa a pessoa confortável em personificar o queer e depois deixar de ser queer quando quiser deixar de ser, né? Então ela não se torna uma identidade fixa, né? Que essa pessoa vai sofrer com a discriminação o tempo todo. Então aí eu gostaria de solicitar também, porque quando eu entrei para a universidade, eu também queria abraçar todas as causas, mas se nós temos causas ainda muito mal resolvidas, né? O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, e não são mortes simples, são mortes simbólicas, é a desfiguração do rosto, são 30 tiros, são 50 facadas, é mutilação. Um caso que aconteceu há pouco tempo, que o homem saiu com a travesti, ele arrancou o coração dela com as mãos e ele colocou a imagem de uma santa ali, né? E foi encontrado o corpo dessa travesti assassinada com o coração arrancado e com a imagem de uma santa. O assassino foi encontrado e ele dizia que ela era o demônio, né? Então, além de tudo, nós passamos por essa exclusão, essa demonização, essa fetichização dos nossos corpos, né? Que são corpos que podem fazer o que quiser, né? Que dá essa impressão de que pode se fazer o que quiser com o corpo travesti, que travesti não tem família, que travesti não tem direito a estar presente em espaços de poder, né? Então nós precisamos trazer essa população, né? Isra, você é tão nova, tão jovem, sabe? Então, assim, olha, você imagina eu, uma mulher trans com 47 anos de idade, né? E passei lá nos anos 70, 80, imagina a sua amiga da tua mãe, a Débora, fomos colegas de escola, ela acompanhou todo o sofrimento que eu passei na época, fui embora da cidade, né? Tive que ir embora da cidade porque não era permitido, né, ter travestis, né, andando na rua, né? Então, eu acho que nós precisamos voltar os olhos realmente para a população que está sofrendo, que estão morrendo
Porque se 90% ainda se encontra no trabalho informal do sexo por imposição social, na atual circunstância da pandemia, essas pessoas estão morrendo de fome. Com certeza, com certeza. Não vão ter como sobreviver. Então, aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que efetivar fatos que chegam realmente, que chegam para o nosso Conselho Municipal, que chegam para o INAMUR, que chegam para a ANTRA, que chegam para o NUGEM, que chegam para várias instituições e ONGs, parcerias, né, de matar a fome dessas pessoas. Porque se a população só tem como opção 90% estão na prostituição e a prostituição está proibida por causa da pandemia, como essas pessoas vão sobreviver? Quem está pensando nessas pessoas que estão morrendo de fome? Porque os outros trabalhos, eu não estou desrespeitando os outros trabalhos, está difícil para todo mundo, né? Os microempresários, as pessoas que trabalham no comércio, está muito difícil. Gente, mas nós precisamos olhar também, e ter esse olhar para as profissionais do sexo que estão agora sem nenhuma saída, né, totalmente desacolhidas, né, não estão totalmente na vulnerabilidade. Então, aqui eu clamo, eu chamo vocês, eu faço um chamado para que a gente volte os olhos e, quem sabe, vamos para um trabalho de campo, conversar com essa população, porque, infelizmente, a gente vê ainda que estão se submetendo e correndo risco de contraírem o vírus e morrerem, né? Por quê? Porque senão elas vão passar fome, né? Então, aí são doações de cestas básicas, materiais de higiene, isso tudo que nós precisamos nesse momento tão difícil de pandemia, onde o Brasil perde muitas vidas, né? E essas vidas não estão sendo valorizadas como deveriam ser, sabe? Nós não estamos tendo a contagem se são pessoas trans, se são pessoas gays, sabe? Se a classe... A gente já sabe que a maioria são pessoas negras e pobres, né? Mas nós precisamos nos aprofundar ainda mais para poder chegar a essas pessoas, né? Eu acho que a única forma de quebrar um preconceito é através do diálogo, né? Que daí a gente vê que nós somos iguais. Vocês vejam bem, estou eu aqui, Isra e Lana conversando. O que tem de diferente de nós? Nós somos seres humanos, seres pensantes, racionais. Claro, temos as nossas individualidades, temos as nossas próprias demandas, estamos passando por momentos difíceis, porque a pandemia é um momento difícil, estamos passando por um momento atípico, né? Mas nós precisamos também ver o lado que uniu essas pessoas, que nos uniu, né? Que a pandemia nos uniu também, nos fez ajudar ao próximo, né? Olhar ao próximo com mais carinho, com mais empatia, né? Então é muito importante, pessoal, que nós olhemos, e principalmente a universidade, a academia, como eu sempre falei, sempre falo até hoje, sempre falarei, né? Que a população em maior vulnerabilidade são as travestis, negras e periféricas, né? Então, nós precisamos ajudar essa população nesse nosso local, que eu reconheço como uma mulher branca, aqui falando para outra mulher branca, né? Então, nós precisamos reconhecer os nossos privilégios e saber e termos consciência que só vai acabar o preconceito quando acabar o racismo no Brasil. O racismo estrutural, ele é muito forte ainda e nós precisamos combatê-lo muito. Não basta só não ser racistas, nós precisamos ser antirracistas. É isso aí, pessoal. Incrível, fala maravilhosa. Gente, então eu acho que a gente chegou no final, né? Eu só queria fazer uma última frase, que ela vem dos escritos da primeira transexual, Lili Elbe, né? Que ela diz em um dos diários que Deus fez ela uma mulher.
os médicos apenas consertaram o corpo dela, né? É tão emocionante essa frase. Eu sou ateia, né? Não acredito em divindades, mas eu me emociono muito porque nós somos quem nós somos por dentro e nós permitirmos que a sociedade diga quem nós devemos ser. Então, sejam vocês mesmos, sejam originais, sejam autênticos, pensem fora da caixa, né? Eu acho que é isso. Foi uma noite linda. Eu agradeço imensamente à Faculdade de Direito, à minha casa, agradeço ao CAF, ao Júlio especial, que trabalhou, nos ajudou, nos apoiou, nos assessorou esse tempo todo, Lani, Felipe, Rui, a professora Ana, que trabalho junto, que é tudo para mim, que me colocou na teoria queer. Então, gente, Márcia, principalmente, obrigada pela parceria, pela confiança, pela amizade, e a todos aqui presentes, muito obrigado, em nome do coletivo, em nome, né, da Faculdade de Direito. Muito obrigada. Se me cabe uma despedida também, o que a Márcia se questionou ali sobre a questão da teoria queer, ficar ali muito no campo da academia, né, no não focado, ali no elitizado mesmo. A teoria queer, para mim, e para a Isa, tenho certeza que também, ela acaba sendo um instrumento de mudança, porque a gente que está no direito, a gente tem como utilizar isso na prática, porque a teoria queer ela é muito desenvolvida nas ciências sociais, né? Então, fica muito no âmbito do debate, que é importante também, até para o desenvolvimento de políticas públicas, enfim. Mas a gente trazer para o direito, a partir de um olhar jurídico, da norma, e colocar isso como fato também, né, colocar isso em prática, é muito importante. Então, é assim que eu percebo perspectivas de algum avanço em relação à conquista dos direitos humanos da nossa população em geral, né, principalmente a população que sofre essas discriminações. E eu gostaria de agradecer também a presença da Isa, da Márcia. Muito obrigada pelas tuas contribuições, Márcia, mesmo, assim, de coração, viu? Muito obrigada a todos os convidados que você trouxe, convidadas também. E, gente, é isso. Obrigada, Corpos Livres, obrigada, Libertas, que me proporcionou também o campo para o estudo da criminologia queer e me abriu as portas, assim, de um jeito incrível para algo que era antes inexplorado. Eu tô abrindo esse caminho aí, e eu tenho certeza que outras pessoas virão após. E é isso, esse é o nosso papel, abrir portas, abrir caminhos e desenvolver, né, e construir uma sociedade melhor. Muito obrigada a todos e todas e todos. Queria agradecer aqui em nome do Centro Acadêmico também a presença da Márcia, da Lani, da Isra. Foi realmente muito, muito bom essa fala. E agradecer a todo mundo que estava aqui acompanhando a gente durante essa semana, né? Que finalmente chegou no fim. Queria agradecer a todo mundo. Foi bem difícil a gente organizar tudo isso, mas eu tenho certeza que foi, assim, transformador para muita gente. Então, muito obrigado, Lani, muito obrigado, Isa, de verdade, por terem conduzido muito bem a mesa também.